Adriane, tenho 31 anos, sou casada com o Christian e sou convertida há mais ou menos 3 anos. E conheço a Sai, como a gente falou, um ano e pouquinho, né? Quase no final desse ano faz 2 anos e foi uma caminhada muito especial. Então eu acompanhei ano passado vários propósitos que a gente fez, né? Na madrugada. Então é muito legal fazer parte do grupo, né? Sou grata, muito grata a Deus por ele ter me apresentado a Sayonara, apresentado vocês, porque assim, por mais que a gente mora longe, Deus nos conecta, né? Eu acho isso muito interessante, porque às vezes nos propósitos que a gente fazia de madrugada, é, eu não faço com o pessoal aqui da minha cidade, faço com vocês. Então, assim, a gente tem uma conexão mesmo. É muito legal. E, gente, a nossa aula hoje, como a Sai falou, é sobre propósito, né? Dou liberdade para a Sai, para ela completar, e vocês também que estão, né, assistindo, para completar, caso queiram falar alguma coisa, podem ficar à vontade. Não sou especialista, né? Mas igual a Sai falou, quando eu li o livro, eu fiquei muito impactada e, assim, Deus falou muito comigo sobre propósito, então foi algo que me marcou bastante. Então eu quis aprofundar mesmo e a Sai me deu a oportunidade, né, de falar. Então vamos lá. Propósito, né, gente? Em algum momento da nossa vida, todos nós já nos perguntamos, né, qual que é o propósito da nossa vida, qual que é o motivo da nossa existência, qual é o nosso chamado, quais são os nossos dons, nossos talentos. Então, assim, em algum momento da nossa vida, a gente já parou e questionou, né? Fez essa pergunta, mas por que eu fui formado? Qual que é o propósito da minha vida? Qual que é a minha existência? Às vezes, em alguns momentos tristes, né? A gente fala, nossa, mas eu nasci para isso, né? Então, a gente sempre se questiona sobre isso, né? E o propósito, eu trouxe aqui a diferença de propósito e missão, que o propósito é algo eterno. O propósito é o motivo pelo qual nós fomos criados. Está ligado diretamente com Deus. E a missão, né, que eu confundia missão e propósito. E a nossa missão é como nós vamos viver esse propósito na Terra. É a prática, é o dia a dia, é o nosso trabalho, é a nossa família, nosso ministério. Então, a missão é tudo que a gente faz que nos volta para o nosso propósito. E o nosso propósito é o motivo maior, né, eterno, pelo qual nós fomos criados. E no mundo, o mundo nos ensina a procurar o nosso propósito em livros de autoajuda, né? Fala para olhar para dentro de nós. A psicologia muitas vezes fala para a gente refletir sobre as nossas emoções, nossos valores, experiências. E não que isso seja errado, nós devemos, né, sim meditar nessas coisas. Mas nós cristãos, nós devemos buscar essas respostas em quem nos criou, no nosso Criador. Então, nós temos que olhar para Cristo, nós temos que olhar para Deus, para nós termos todas essas respostas. E até para nós também sabermos qual é a nossa identidade em Cristo. Né? É muito importante a gente meditar, para a gente entender, né, que depois que a gente aceita Jesus, nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Então, é algo muito importante. Então, no mundo nos ensina a viver, a olhar em livros de psicologia, olhar para dentro de nós, mas nós, como cristãos, nós devemos buscar essas respostas no nosso Criador. E aí eu trouxe essa analogia aqui, e assim, quem sabe como a criação funciona? É quem a criou, né? Então eu trouxe aí o exemplo do robô, né? E eu falei assim, quem sabe para que esse robô foi criado, não é o robô, e sim o programador, quem criou ele, quem fez esse robô. E hoje em dia a gente sabe que os robôs são muito inteligentes, com inteligência artificial, mas mesmo que esse robô ele seja muito avançado, ele só executa aquilo para o que ele foi programado. Ele não faz nada além. Então, o programador que dá o propósito, que dá o script ali para ele, né? E nós não somos diferentes. Nós já nascemos com todos os nossos dias escritos no livro da vida. Então, o nosso propósito já está prontinho, escrito por Deus. Basta a gente se conectar com Ele para Ele nos mostrar, né? Basta a gente ter o relacionamento, que é isso que Deus quer, para nos mostrar. E essa frase me chamou muita atenção, né? Que a criação, ela nunca define o seu propósito, e sim o Criador, quem cria, que define o propósito da criação. Acho que a Jaine escreveu um comentário.
Mas a minha tela tá pequenininha aqui, eu não tô conseguindo ver. Sai, se você puder ler os comentários. Foi no chat, né? Eu vou verificar, eu leio. Pode continuar. Se eu estiver Que falando eu muito também não rápido, sei, vocês mas me falam, tá, gente? no livro, e ela colocou assim, no livro que lemos, um dos primeiros capítulos fala que não é sobre nós, e sim sobre quem nos criou. Então, isso Exatamente. é uma sacada muito importante. Né? Exatamente. E então nós fomos criados com intenção pelo nosso Criador, né? A criação ela não pode explicar a si mesma, como nós já vimos, né? Então, se nós acreditamos que nós fomos criados, nós acreditamos em Jesus, existe o nosso Criador e existe o propósito, já foi feito, não é desvinculado, não é separado. E nós não fomos criados por acidente, né? Isso ele fala bastante no livro também, que nós não somos um acidente, que nós fomos criados com intenção. E lendo esses dois versículos aqui, deixa bem claro que realmente Deus sonhou conosco, Ele nos criou com intenção, que nós somos amados, nós somos escolhidos. Né? Lá em Jeremias fala que antes de formá-lo, no ventre eu o escolhi. O quanto isso é forte, o quanto isso toca, né? Porque muitas vezes a gente se sente triste, né? Já se sentiu triste na vida por achar que ninguém ama a gente, mas Deus, o Criador do universo, Ele nos ama, Ele sonhou conosco, Ele quer um relacionamento conosco, Ele anseia por isso, né? E lá em Salmos 139, ele fala também, né? Que tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Me teceste, né, gente? Como que isso é forte, né? O próprio Criador, ele nos teceu, ele nos sonhou conosco. É muito forte para mim. E aí, igual a Jaine falou, né? Nós não somos o foco. Isso me impactou bastante quando eu comecei a ler o livro, porque eu falei, mas como assim o propósito não é o meu propósito da minha vida, eu não sou o foco? Como assim, né? E aí depois a gente vai entendendo. Então aqui ele fala que tirar o foco de nós mesmos até nos livra da ansiedade de tentar controlar o mundo. Então, como que isso é importante, né? A gente tirar o foco de nós mesmos para a gente sair da nossa caixinha e olhar o mundo de uma maneira diferente, né? E aí a gente não controla. E aí a frase, né? Concentrar tudo em nós mesmos jamais desvendará o propósito da nossa vida. Você foi feito por Deus e para Deus. E até que você compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Então, nós não somos o foco. O foco é o nosso Criador. Deus fez, Deus fez o nosso propósito. E E aqui também vem falando, eu achei super interessante esse versículo também, que eu acho que casa com isso, né? Que por mais que a gente fique ansioso, por mais que a gente se preocupe, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. E aí eu coloquei a imagem aqui do lado, né? Dos nossos planos e os planos de Deus. Quantas vezes a gente faz planos e acha que são planos maravilhosos, mas quando a gente entrega o controle para o Senhor, quando nós tiramos o foco de nós mesmos e entregamos, nos rendemos a Deus, o quanto que Ele nos mostra um caminho diferente e os planos dele são muito melhores do que os nossos, né? E pegando o gancho aqui, né, de que é pra gente não se preocupar, pra gente não ficar ansioso, pra gente buscar primeiro o reino dos céus, algo, algo que eu acho muito interessante é sobre isso. Nós estamos aqui nessa terra somente de passagem. A terra é o nosso lar, não é o nosso lar definitivo. Nós fomos criados para algo muito melhor e maior. Então, ali quando Jesus fala pra gente não se preocupar, é porque a nossa cidadania, ela não é da terra. Nós somos cidadãos dos céus, né? Nós temos a carteirinha, o passaporte dos céus. E nós devemos tomar essa identidade, né? Porque lá em Efésios fala que nós já estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Então, o quanto é importante a gente pegar essa verdade para nós. Então, Jesus fala aquilo para a gente não se preocupar, porque nós somos cidadãos dos céus. Então, por isso que ele fala para a gente não se preocupar com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber, porque nós não somos daqui. E como nós somos do céu, a nossa pátria é celestial,
nós devemos se preocupar com as coisas do céu e não com as coisas daqui. Então, por isso que ele fala pra gente deixar, colocar primeiro as coisas dos céus em primeiro lugar, né? O reino dos céus. E sobre esse tema, algo que eu acho Olha, muito interessante também, que a Sai até falou na última aula sobre Hebreus, é que os heróis da fé, eles ansiavam por uma pátria melhor. Isto é, a pátria celestial. Então, assim, aqui na Terra não tem uma pátria melhor, né? Não adianta se mudar de país, não adianta. A pátria melhor é a pátria celestial. E é por essa razão que Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Então, eles sofreram, a gente sabe o quanto eles sofreram, foram perseguidos, a morte, né, que os apóstolos tiveram, o próprio Jesus, mas todos eles sabiam a identidade deles, sabiam que a cidadania deles estava no céu, que era algo maior, que era algo celestial. E isso deu força para eles. Então a gente tem que ter também isso na nossa mente, que a nossa pátria é nos céus. E aqui vai ser passageiro, então a gente deve juntar, né, tesouros no reino dos céus. E não ficar se preocupando com coisas bobas. Às vezes a gente se preocupa com coisas tão bobas, tão risórias. Nós somos seres humanos, isso é normal. Mas que a gente sempre possa voltar para essa passagem e lembrar que a nossa cidadania está nos céus, que nós somos cidadãos dos céus, né? Para a gente não se amoldar nos padrões desse mundo. E as lutas que nós passamos, os abandonos, são treinos de Deus, né, para tirar os nossos olhos da terra e para a gente focar no céu. Então, muitas vezes a gente passa por algumas coisas que a gente não entende, muito sofrimento. E nesse sentido, como a gente está passando por dificuldades, como a gente faz orações verdadeiras? Como a gente se aproxima de Deus em momentos de dor, em momentos de angústia? Né? Às vezes, uma lágrima verdadeira, né? Gemidos inexprimíveis, né? Então, é isso que Deus quer de nós. Então, às vezes, até no meio da luta, das lutas, das dificuldades, a gente tem que olhar com esse outro olhar, por mais que seja difícil, impossível, porque nós somos humanos, mas a gente tem que sempre lembrar que nós somos, que tem algo maior, que Deus é maior e que a nossa pátria não é daqui. Sai, você quer acrescentar alguma coisa nessa parte? não é o seu caminho, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos. E é verdade. Né? Exatamente. Só isso, pode continuar, tá de boa. E aí, gente, isso ele fala no livro também, que na morte você não está indo embora de casa, você está voltando para casa. O quanto isso é impactante, né? O quanto essa imagem nos impacta, nós que somos cristãos, nós que ansiamos por ver Jesus, por estar no céu. Então, é muito impactante. Então, que a gente possa começar a olhar a nossa vida, as coisas que a gente faz aqui de outra maneira, né? Sempre lembrando de juntar tesouros nos céus. Porque a gente vai voltar para a nossa casa. E a nossa cidadania não é aqui da terra. E esse versículo, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então está escrito lá em Coríntios. Então a nossa mente humana é incapaz de imaginar o quão maravilhoso é o céu, o quão maravilhoso vai ser a nossa recompensa eterna por obedecer a Deus, por viver uma vida obedecendo a Ele, uma vida com propósito, uma vida amando uns aos outros, obedecendo o que Jesus deixou para nós. Então é algo que nós cristãos temos que ansiar, né? E a razão de tudo é para a glória de Deus. Né? O universo ele existe por um único motivo: manifestar a glória de Deus. E essa também é a razão do nosso ser, manifestar a glória de Deus, né? Através da nossa vida. A natureza, né? Não sei em qual versículo fala, mas a natureza também expressa, né? Foi criada para isso, para contemplar, manifestar a glória de Deus. Então, tudo começa em Deus, tudo é sustentado por Ele, tudo existe para Ele. Nada é sobre nós, mais uma vez. Tudo aponta para a glória de Deus. Então, nós não temos noção, né? Quão insondáveis, né? É a mente de Deus, a gente não tem noção. E eu peguei essa imagem aqui
do Criador do universo, a gente não tem noção nem que tamanho que é o planeta Terra. Pensa que tamanho que é o universo, gente. Às vezes eu fico pensando nisso. Que fala, gente, o Deus Criador do universo, que criou a Terra com as suas palavras, é o Deus que nos ama, é o Deus que mora dentro de nós. Então, que privilégio que nós temos, né? Um Deus tamanho, grandiosidade. Às vezes eu fico até pensando, comentando com os meus amigos, exatamente, a Dani falou, né? A natureza revela a glória de Deus e mandou o versículo. Às vezes eu até penso assim, né? As pessoas têm ídolos aqui na Terra, né? Ai, Michael Jackson, o rei do pop, Rihanna, super famosa. E eu fico pensando, essas pessoas, elas não são nada, nada comparadas ao nosso Criador. Então, Deus é muito grande, gente. Deus é muito glorioso, né? E tudo que acontece é para Ele e por Ele, né? Lá em Romanos 11, né? A Ele seja a glória para sempre. Amém. E eu coloquei aqui também que todo pecado é a incapacidade de se render à glória de Deus. A Jaine falou. Que Deus é tão grandioso que Ele mede o mundo na palma de sua mão. Exatamente, é muito forte, né? É muito forte. Tem uma passagem também que Dri, fala. pode deixar que eu vou ler os comentários, Dri. Tá. Dri, deixa que eu vou ler os comentários, tá? Fica focada aí. Tem uma passagem que ele fala que ele delimitou, né? Eu acho que lá em Jó que ele fala que ele delimitou onde as ondas do mar param, né? Fala, gente, Deus é tão maravilhoso, né? O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos mora dentro de nós. E às vezes nós nos sentimos pequenos. Nós somos pequenos mesmo, mas o Deus que habita em nós é grandioso, né? E é a razão de tudo. É para manifestar a glória dele, tão grandioso, tão poderoso. E aí nós seguimos aqui como glorificar a Deus. E começo com a frase aqui que Jesus glorificou o Pai cumprindo o seu propósito de vida. Então nós glorificamos a Deus cumprindo o nosso propósito de vida. Os pássaros ao voar, a árvore ao crescer e dar frutos, nós mulheres, por exemplo, né, ao casar, ao ter nossos filhos, ao amar os nossos familiares. E aí eu coloquei aqui também que nós podemos glorificar a Deus nos relacionamentos, amando as pessoas com a paciência de Cristo. Quantas vezes a gente precisa de paciência, né? Com aquele vizinho que escuta o som alto, com aquela pessoa que incomoda, ou com uma pessoa idosa, às vezes a família do meu marido, a mãe dele é idosa, a tia dele também, muitas vezes elas chegam para mim pedindo ajuda com tecnologia e às vezes eu tô sem paciência. Então, glorificar a Deus é até nesses pequenos pontos. Nós, como cristãos, nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. No cuidado do lar, zelando pela nossa casa, né, cuidando da nossa casa com excelência. O Espírito Santo não gosta de habitar em bagunça, não gosta de coisas desorganizadas. Então nós temos sempre que ficar atentos com isso. Esqueci de colocar aqui, mas eu lembro agora também, estou lembrando de nós glorificamos a Deus também ao cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, na atividade física, né? Corpo, mente e espírito têm que estar alinhados, né? Se Deus nos deu o corpo, nós temos que cuidar. Na integridade, sendo honestos quando ninguém está olhando. Hoje em dia, nós que somos empresários ou até funcionários, a gente às vezes quer. Ai, a Jaine, os demônios gostam de sujeira, realmente, é verdade. Por isso que a gente tem que estar com a casa organizada. Eu coloquei sendo honestos quando ninguém está olhando. Então, às vezes, muitas pessoas estão negando o imposto, acham que está ganhando vantagens, mas está desonrando, né? Na família, sendo reflexo do amor de Deus para os nossos filhos, para os nossos maridos, né? As esposas aí cuidar dos maridos. Teve um dia que eu fiz comida e aí o Espírito Santo me tocou, porque é o meu marido que serve-me, ele que se serve. E ali o Espírito Santo me tocou, coloca comida para ele e serve ele. Eu falei, não vou fazer isso não. Tipo assim, né? Eu não. Se ele quiser aqui, ele que sirva, né? Mas aí o Espírito Santo ficou. E aí eu falei, não, eu vou colocar comida e vou entregar para ele. E aí a gente comeu junto. Então, assim, são nessas pequenas coisas que o Espírito Santo usa para ir nos moldando, né? E na entrega total, né, gente? Fazendo o nosso melhor em cada pequeno detalhe da nossa rotina. Então, foi isso que eu falei. Então, a cada passo, cada coisinha que a gente acha que é pequena, a gente tem que fazer o nosso melhor. É no nosso serviço,
indo na padaria comprar um pão, sendo educado, agradecendo. Então, assim, e isso me chama muita atenção também, porque eu moro em cidade pequena e eu falo que a gente é observado o tempo inteiro. Então, esses dias eu fui no local, a pessoa já sabia até onde eu morava. Eu falei, gente, a gente é observado o tempo inteiro e a gente nem se dá conta. E nós, como cristãos, porque eles sabem que eu vou na igreja, sabem que eu sou crente, e eles ficam esperando a oportunidade do crente pisar na bola. Eu falei, a gente tem que dar o testemunho com a nossa vida, né? Então, glorificar a Deus não é um evento especial. É o que acontece quando trazemos a presença de Deus para as tarefas comuns. Então, é no dia a dia. E tem esse versículo aqui também maravilhoso. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Olha que profundo isso, né? Assim brilhe a luz. Então, assim, nós temos que brilhar a luz de Jesus. Nós temos que ser o reflexo dele no que em qualquer coisa que a gente faça. Às vezes a gente acha que é só dentro da igreja, né? Não. Nosso ministério começa dentro de casa, né? Então, eu achei muito, muito lindo. Então, tudo que a gente fizer, a luz do Senhor tem que brilhar para que os homens vejam que a glória de Deus seja manifestada. E esse versículo também em Coríntios, assim quer que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então, aqui está mais do que claro que tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Tri, posso falar rapidinho? Pode? Eu acho interessante essa questão tem uma fase no nosso processo que a gente quer se esconder, né? Eu já passei por essa fase. De vez em quando eu quero me esconder e o Senhor vai empurrando, né? Então, assim, é natural dentro do processo, assim como nós falamos do chamado, que às vezes, né, tem a fuga, tem o medo, tem o questionamento, que como você falou, não é o meu propósito. Né? Na minha cabeça, o meu propósito seria eu pregar a palavra de Deus, estava tudo certo, né? Então, assim, só que o propósito é dele. Mas esse versículo, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. O que Deus fala sobre nós, né, Jesus? Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Então, a luz, ela brilha. Não importa a mais densa escuridão, se você acender um fósforo, vai iluminar. Não vai ser mais a mesma coisa, né? Então, muitas vezes a gente quer se esconder. Eu lembro que numa das fases de crise em relação ao propósito, em relação ao chamado, eu falei, Senhor, eu não quero, eu não vou. E aí, alguém falou algo comigo assim, às vezes, eu estava num curso, não lembro agora direito, e o mentor falou assim, foi na formação em coach, que ele falou assim, o seu sim e o seu não pode matar uma geração. Ou matar uma geração, ou despertar uma geração. Então, muitas vezes, na verdade, nunca é sobre nós. Né? Nunca é sobre o que eu posso fazer, nunca é sobre o que eu quero fazer. Né? Então, assim, hoje, vendo a Adriane já, né, trazendo essa aula, tudo que foi gerado dentro dela, e eu fiquei maravilhada. Eu falei, Senhor, lá atrás, há 1 ano e meio atrás, ela não sabia nem se seria católica ou evangélica, estava passando naquela crise, ouvido aos céus, o que eu estou fazendo? Então, a gente vê a transformação, a luz, ela está brilhando. Então, aquela luz que estava ali apagadinha, escondida, hoje a gente vê essa luz brilhando. Né, mas que através das obras que nós vamos fazer, quer seja dar um copo de água para alguém, exato, quer seja de levar um versículo, tudo, né, às vezes de fazer a diferença aonde a gente for, que o nome de Jesus seja glorificado, né, e que o nome do Senhor não seja envergonhado, porque muitas vezes os cristãos, eles envergonham o nome de Deus. Né? Então, é muito importante que a gente tenha esse zelo para que o nosso testemunho, a gente não precise muitas vezes abrir a boca, né? A gente seja essa Bíblia, que as pessoas elas vão ler, né? Constantemente, porque o diabo está querendo só um pezinho para envergonhar a gente. Era isso. Pode continuar. Eu queria só acrescentar essa frase que a Thay falou. Tem um pastor lá na igreja que ele sempre fala assim, viva o evangelho. Se preciso for, pregue. Porque é igual a Thay está falando, né? E as pessoas vão ver a Cristo através da nossa vida, né?
E essa frase é uma frase que ele falou lá e eu guardei para mim, realmente. Viver o evangelho, se preciso for, abra a boca e pregue. É muito Só para forte. complementar. Ótimas colocações, meninas. Deixa eu só olhar o horário aqui. Aqui cortou um pouquinho, mas vai dar pra ver. Então, aquilo tudo foi a introdução. E agora nós vamos entrar nos 5 pilares do que é ter uma vida com propósito. Que era amar a Deus, que ele demonstra, que nós demonstramos como adoração. Pertencer à família de Deus, que é a comunhão. Ser transformados à imagem de Cristo, que é o discipulado. Servir a Deus e às pessoas, que é o serviço. E compartilhar Deus uns com os outros, que é o Evangelho. Uma vida dedicada a esses 5 propósitos é uma vida verdadeiramente vivida. Então agora nós vamos ver um pouquinho aqui sobre cada ponto, sobre cada propósito. E aí nós iniciamos com a adoração. A adoração, eu pensava, na hora que falava adoração, eu achava que a adoração era só aquele momento do culto ali na igreja, né? Antes de iniciar. Inclusive eu amo o louvor. Achava que era só aquele momento. Mas a adoração é muito mais que isso, né, gente? A adoração é se render a Deus. É uma vida entregue. Não é apenas um momento. É uma vida entregue ao Senhor. E o primeiro ponto aqui é a entrega. O que é a entrega, né? É confiar o controle da sua história nas mãos de Deus. É se render a Ele, se render à vontade de Deus. E como é difícil a gente largar o controle da nossa vida. Eu falo por mim, eu tenho muita dificuldade, né? Como é difícil. E nós temos que confiar para poder se render, né? Entregar a nossa vida. E o que Deus quer é isso, que a gente se renda. Quantas vezes Jesus falou, não fiquem ansiosos, né? Se até vocês humanos, né, que são ruins, dão as coisas para o seu filho, quem dirá meu Pai que está nos céus? Então, Deus é perfeito e Ele nos ama tanto que Ele quer que a gente confie e entregue as nossas preocupações, as nossas angústias, que Ele vai cuidar de tudo. Como nós falamos no início, Ele já escreveu todos os nossos dias, Ele já sabe o que vai acontecer, os planos dele são muito melhores que o nosso, e a gente não confia. Muitas vezes, as coisas não vão acontecer do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente imagina. E eu trago até um exemplo assim, bobo, que esses dias eu estava pensando. Eu queria muito uma cama nova. Uma cama box com aqueles baús, né? Porque eu moro em apartamento, preciso de espaço. E eu falei, e eu não tava com condição de comprar, né? Eu nem meu marido, a gente tinha outras prioridades. Eu falei, oh Deus, eu quero tanto uma cama. E já tem tempo. E aí eu lembro muito que a Sai já falou uma vez que a gente fica grávido, né? Das coisas. Até das coisas materiais também, né? Então eu fiquei grávida dessa cama aí por um tempo. E eu achei que eu ia conseguir essa cama pela força do meu braço. Falei, não, eu quero a cama, quero tal modelo, tal, tal, tal. E quando foi esses dias, eu ganhei a cama. Mas eu ganhei do meu sogro. Uma cama linda, maravilhosa, mas que ele não estava usando mais. Ele perguntou se a gente queria. E eu falei, cara, era a cama que eu queria, inclusive a cama baú. Mas eu nunca imaginei na minha vida que Deus usaria o meu sogro para dar esse presente pra gente. Então, às vezes, as coisas vão acontecer, as coisas que a gente pede para Deus vai chegar, mas não vai chegar da maneira que a gente pensou e que idealizou. Então, por isso que a gente tem que entregar o controle nas mãos dele. Porque, muitas vezes, a gente até recebe o que a gente pediu de Deus e fica frustrado, porque não foi da maneira que a gente queria. Já aconteceu isso comigo. Então, a gente tem que ter cuidado. Então, a gente tem que se render, confiar plenamente, por mais que seja difícil, mas a gente tem que sempre pensar e entregar o controle da nossa vida todos os dias para Deus, porque só assim a gente vai conseguir viver uma vida verdadeiramente digna. Próximo tópico, amizade. Manter uma conversa constante com Deus e meditar na palavra dele o dia todo. Então, Deus, ele anseia por essa amizade com nós. Ele anseia por esse relacionamento. Ficar onde quer que a gente vá, se vai na padaria comprar um pão, tá ali conversando com Deus, tá na academia, tá escutando um louvor, tá conversando. Então, assim, tá lavando uma louça,
tá fazendo faxina. Então, assim, é nesses momentos, no seu dia a dia mesmo, assim, nas coisas do cotidiano, nas coisas reais, né? Tomando banho, tudo que a gente vai fazer, a gente já vai fazer para a glória de Deus. Então, a gente aproveita e fica em adoração. Autenticidade. Adorar em espírito e em verdade. Pode falar, Sai. Dri, posso falar rapidinho? Pode. Uma coisa que eu acho interessante é esses dois tópicos, né? Entrega e amizade. Eles são muito importantes, por quê? Porque a entrega, ela nos ajuda a soltar o controle, concorda? Verdade. Então, assim, é importante que a gente trabalhe constantemente em nós essa entrega. Tá De interligado, né? entregar as preocupações, de entregar a tristeza, de entregar a falta de fé, de entregar a dúvida, de entregar o medo. Então, assim, eu acredito que isso faz muito parte do relacionamento com Deus, né? E o outro ponto é como você estava falando agora a respeito da cama, né? Pode parecer para outra pessoa que não estava sonhando esse sonho com você, mas é só uma cama. Mas é o que eu sempre falo, o que é importante para mim é importante para Deus. Verdade. Então, se eu sou amiga, se eu converso, se eu já orei, se eu já apresentei, mas em algum momento eu achava que eu ia resolver com a força do meu braço, que eu ia comprar, que eu ia parcelar de 1000 vezes. E aí Deus, ele manda um presente, uma cama, entende? Então, assim, essa amizade também, eu acredito que, além de, como você falou, entregar, vai na padaria, vai sair de casa, tá chovendo, né? Você para ali para conversar um pouquinho com Deus, mas eu acredito que ela também é muito sobre você falar para ele. Sim. Perguntar para ele, né? Contar para ele o que você está pensando fazer. Porque eu percebo muitas pessoas, por exemplo, eu atendo uma pessoa que está, enfim, num relacionamento, não vou entrar em detalhes, mas ela passou anos orando por essa pessoa e Deus foi lá e destruiu o castelinho de areia dela. E aí a pergunta que eu fiz foi, mas você fez um propósito antes de perder tanto tempo orando para saber se era essa pessoa? Não, ela queria que Deus engolisse goela abaixo, vou falar assim, né, entre aspas, Sim. aquilo que ela queria, porque na cabeça dela era o melhor para ela, mas ela não parou para ter um relacionamento com Deus antes. Então ela queria que Deus abençoasse a vontade dela, né? E tem um livro que fala assim, né, que o Deus que destrói sonhos. Sim. Então, muitas vezes, Deus vai precisar destruir os nossos castelinhos de areia, porque aquilo ali ia nos afastar do propósito. Então, uma amizade é isso. Muitas vezes a gente pega o telefone, amiga, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Eu estou pensando em comprar tal coisa, em fazer uma festa, mas a gente não para contar para Deus, para perguntar para Deus se aquilo é importante. Entende? Então, acredito que a amizade, ela é muito disso, né? Esse relacionamento constante e principalmente sobre entregar e perguntar para ele, Deus, isso aqui que eu quero é o melhor para mim? Né? Eu acho que tem muito a ver com entrega e amizade. Era só um parênteses aí. Perfeita colocação. E você me fez lembrar de algo muito importante também. Sobre a gente escutar Deus. Quantas vezes a gente faz oração na correria ali e tudo, e a gente fica falando igual a matraca, só fala. Eu falei, gente, às vezes esses dias eu fui num grupo de oração e o pessoal só falou. Eu falei assim, gente, como que é chato ficar só escutando? E aí eu falei, muitas vezes, o Espírito Santo, né, Deus, a gente não tem a paciência de esperar ele responder, de escutar ele responder, de ficar em silêncio, de tirar um tempo. Não, eu vou tirar esse tempo porque eu quero escutar a voz de Deus, vou fazer o jejum porque eu quero escutar a voz de Deus. Porque é muito chato, gente. A gente ficar só falando, e não... Assim, porque o diálogo é composto de duas pessoas que conversam, né? Então, a oração, ela tem que ser esse diálogo. E não um monólogo que uma pessoa só fala. Então, o quão sensível nós estamos para escutar a voz de Deus? Então, né, não sei, às vezes o Espírito Santo me toca bastante sobre isso. Eu fico pensando, né, que essa amizade, né, ele quer tanto um relacionamento conosco que às vezes só a gente que fala. Então, que a gente possa pensar nisso também. Outro tópico, a autenticidade, que é adorar a Deus em espírito e em verdade, com coração sincero, com coração sem máscaras, porque Deus, ele já nos criou. Então, não precisa da gente ficar medindo as palavras, claro, com respeito, né? Mas Deus já conhece tudo, Deus já conhece até o que a gente vai falar. Então,
temos que ser verdadeiros, ter um coração quebrantado, né? E me lembra muito, esse espírito em verdade me lembra muito os Salmos de Davi, né? O quanto ele escrevia ali, realmente o que ele estava sentindo, e eu tento trazer isso para minha vida, das minhas orações, ser assim, realmente o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, colocar em verdade. Então, nesse ponto, eu lembro muito do Salmo 51 também, né? De rasgar o coração, de falar para Deus, de pedir perdão, de reconhecer o erro. Então, eu acho que obedecer, reconhecer o erro, tudo isso faz parte da nossa verdade. Porque por mais que Deus sabe o que a gente vai fazer, é, como ele nos deu o livre-arbítrio, ele quer isso da gente, ele quer que a gente seja verdadeiro com ele, né? Um relacionamento verdadeiro, sem máscaras. O outro ponto, o sacrifício. Adorar a Deus mesmo no cansaço, mesmo na dor ou mesmo na dificuldade. Então, como eu já falei anteriormente, né, as orações sinceras, né, quando a gente tá triste, quando a gente está chateado com alguma coisa, quando a gente está num momento de dor, quantas essas nossas orações são sinceras. E adorar a Deus nesse período faz a gente realmente mostrar que a gente confia nele, que a gente se rende a ele. Então é realmente rasgar o coração, mostrar para Deus, Deus, o Senhor é meu Deus, e mesmo cansado, mesmo na dificuldade, que a gente não troque ele por nada. Porque tantas vezes a gente está cansado que assistir uma Netflix só para desligar a mente. Eu mesmo, eu luto com isso, porque eu falo, nossa. E depois que a Sai falou, eu lembro que uma vez a Sai falou o seguinte: que quantas vezes a gente troca, né? Deus, às vezes Deus está querendo ali ter um relacionamento com você, e quantas vezes você entristece o Espírito Santo por não ir fazer o seu devocional, ou não, nem falo devocional, tirar um tempo para Deus, né? E vai ver outras coisas. Coloca Deus em segundo plano, né? Coloca as coisas ali acima de Deus. Então, mesmo cansado, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, que a gente sempre venha voltar o nosso coração para o que é mais importante. E aqui embaixo. Dri, rapidinho, essa questão do sacrifício, na Bíblia tem vários versículos, tem Salmos, vocês vão ouvir ver muito a frase sacrifícios de louvor. Não sei o que, façam sacrifício de louvor. Então, assim, esse sacrifício, no meu entendimento, além de ser essa adoração mesmo no cansaço, mesmo na dificuldade, na prova, né? Então, quantas vezes, quando a gente está nesse lugar de cansaço, de dor, de prova, de dificuldade, de deserto, a gente vai para a murmuração. A gente chama a amiga e desabafa. Ah, não, eu estou só desabafando, eu não estou murmurando. Né? Então, assim, esse sacrifício também é você trocar a murmuração pela adoração. Verdade. Né? E eu também vejo o sacrifício como obediência. Sim. Porque você pode fazer tudo isso, né? E tal, mas o Senhor dá uma direção, você faz ali um propósito, algo específico, e aí a desobediência, né? Então, assim, o sacrifício, antigamente, vou colocar nos cultos, né? Mas antigamente eles levavam o sacrifício, né? Oferta pelo pecado e tal. Então, hoje, o mínimo que é pra gente fazer, que às vezes é ficar em pé no culto, bater palma, levantar as mãos. Gente, e a gente vê quantas pessoas sentadas, parece que a bunda tá pregada na cadeira. Então, assim, ok, tá cansado, tá com dor na perna, tá com... foi um dia puxado, às vezes a pessoa trabalhou até no domingo, né? Mães trabalham, lavam roupa, arrumam a casa. Para mim, domingo é um dos dias mais cansativos, porque não tem secretária. Então, mas, cara, pensa assim, eu preciso fazer esse sacrifício, né? Que é ficar, e às vezes não é nem uma hora em pé, né, com os braços levantados, que cansa, mas assim, a gente percebe o quanto a gente ainda precisa aprender sobre isso, sobre esse sacrifício. Verdade. E aqui, Dri, faltam 5 minutos. tá. Falta 5 minutos, Só para completar, o versículo, né, Romanos 12:1, que fala: ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, eu achei essa palavra tão interessante, racional, porque não é uma coisa sentimental. Racional é uma, né, Sai, se eu estiver errada, você me corrige, mas racional é uma coisa que você pensa e faz porque você quer. Nem é porque você quer, porque você sabe que é certo. Então, essa palavra me pegou, assim, este é o culto racional. Então, é algo racional que a gente vai fazer, que, né, do sacrifício a Deus. Então, é algo que a gente vai
Tem outra coisa que a Sai falou da murmuração, e acho que aqui também, na adoração, acho que cabe muito falar também da gratidão, né? Pra gente blindar o nosso coração com a gratidão, que isso é um ato de adoração. Agradecer por estar vivo, pelo sopro da vida diariamente, pelas misericórdias de Deus serem renovadas. Então, isso também é adorar a Deus, né? Eu acho que como falta 5 minutos, você quer falar alguma coisa, Sai? Depois a gente continua. Isso, eu quero abrir para perguntas, sugestões, né? Ver se alguém quer falar alguma coisa. E aí, acredito que o próximo momento vai ser só uns 30 minutos, né, Adri? Vai ser mais rápido, já está finalizando. Mais rápido. Então, assim, alguém quer falar? Jaine, que acompanhou um pouco o estudo do propósito. Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo? Eu queria compartilhar um pouco a questão do sacrifício, como que o Espírito Santo, ele, com o tempo, incomoda a gente, né? A questão de perder tempo com outras coisas e tudo mais. Esses dias, vou compartilhar algo bem pessoal, né? Eu estava querendo muito assistir aquela série Bridgerton. Eu queria tempo para assistir essa série. Aí até que eu estava rolando no TikTok lá e apareceu assim, por que você não deve assistir Bridgerton? Aí eu digo, tá bom, eu entendi, eu deixava de fazer as coisas que eu precisava fazer para procurar um tempo para assistir, né? E eu entendi que o Espírito Santo falou diretamente comigo, que eu estava deixando de passar tempo com o Espírito Santo, já estava vendo outras coisas que não me acrescentavam em nada, e não glorificava e não adorava o nome do Senhor. Aí quando a Adri falou, né, em relação a isso, eu lembrei dessa experiência que eu tive. E assim, é igual foi falado aí há um pouco atrás, que ele fala com a gente nos detalhes. Tem muita gente, eu era uma dessas que falava assim, o Senhor não fala comigo, eu não escuto o Espírito Santo falar comigo, eu não entendo por que ele não fala comigo. É porque muitas vezes a gente está esperando algo extraordinário. A gente está esperando o vento, a gente está esperando acontecer, a gente está esperando a tempestade, e ele vem com sussurro, né? Está esperando o sobrenatural. E é igual do livro do Luciano Subirá, que eu estou terminando de ler. Que o Espírito Santo, ele está ali na calmaria. No parar, na gente parar para ouvir ele falando com a gente. É claro que tem experiências, né, que eu até busco ter uma experiência dessa sobrenatural, mas eu ainda não tive. Mas o Senhor fala comigo assim, o Senhor fala assim comigo nos detalhes, aí eu, amém, Senhor, tá bom, entendi. E a série ficou pra lá. A série foi do Deus. E a questão não é nem que pode parecer simples, né? Às vezes até religiosidade para alguém que está ouvindo isso que você está falando. Mas é algo muito íntimo, né? Então, assim, essa questão de séries é algo que, tanto que eu não assisto séries, é raro, a não ser que seja algo específico e que seja culta, porque algo que o Senhor me mostrou comigo lá atrás. Porque, normalmente, primeiro que gera ansiedade em mim, então eu quero assistir, e a questão é que chega uma fase de maturidade em que o Espírito Santo, ele nos pede coisas lícitas. Antigamente, lá atrás, ele pediu pra gente as novelas da Globo, por exemplo, né, lá atrás. E aí, conforme a gente vai amadurecendo na fé, chega uma hora que ele vai pedir coisas lícitas, mas que aquilo rouba o nosso coração, né? Aquilo rouba o nosso tempo, porque a vida já é muito corrida, gente. Se a gente der conta de trabalho, casa, ir para a igreja, participar de ministério, a nossa vida já está cheia, né? E ainda tem aquele tempo que a gente perde, entre aspas, fazendo coisas. Então, assim, nós estamos aprendendo sobre o propósito, né? Então, muitas vezes na caminhada, o Senhor, ele vai dar sinais, né? Tipo assim, olha, o teu chamado, por exemplo, é para cuidar de mulheres. Então, o que você pode fazer com isso? Como você pode se capacitar? Quantos minutos você tem parado para eu te direcionar? Né? Então, assim, dorama, que a Paula está falando, eu sei que vai acabar, mas, por exemplo, eu já atendi um casal onde a mulher estava em crise porque ela assistia doramas demais e ela queria que o marido dela vivesse no fantástico mundo do dorama. E, assim, ele veio me chamar, porque eu atendi a mulher, ele falou, olha, eu tô aqui desabafando, eu não aguento mais, ela quer que eu seja o cara do dorama e eu não sou.
E aí eu passei uma tarefa para ela, dar uma pausa nesses doramas, e o casamento da mulher melhorou, gente. Então, assim, é tão bonitinho, é tão romântico, é tão inocente. Cara, mas até que ponto isso faz bem? Porque tu começa a comparar teu marido com um abençoado lá do dorama. Então, a gente precisa ter muito cuidado com que a gente gasta o nosso tempo, ok? E era isso que eu parei para pensar, né? Eu digo, o tempo que eu vou estar assistindo uma série, perdendo aquele tempo ali, eu poderia muito bem estar estudando sobre algo que eu me identifico, né? Fazendo curso, tanta coisa, né? Falou fortemente comigo, eu digo, não, eu já não assisto novela, né? Já não tenho essa prática, e o Senhor esses dias recentemente falou comigo sobre séries, sobre essas plataformas, TikTok, Instagram, né? Tanto que volta e meia eu dou uma... Mas não, o Instagram também vira e mexe na sala. Gente, vamos tirar uma foto. Quem puder, abre a câmera. Quem não puder, de boa, só pra gente guardar, que muita gente foge na segunda aula. 1, 2, 3 e X. Você tirou?